Olá, meu nome é Bruna Cortez. Aqui eu vou fazer uma apresentação de um artigo proposto pela disciplina, que tem como título a caracterização de um novo biosurfactante produzido pela degradação efetiva do pireno em presença de uma bactéria que tem a cepa com código AC15. Então, aqui para entender um pouco melhor sobre artigos, sobre a temática, eu coloquei a estrutura química do pireno, ele sendo um hidrocarboneto. E basicamente os hidrocarbonetos eles teriam três categorias: os saturados, os de baixo peso molecular e alto peso molecular. Os hidrocarbonetos de alto peso molecular eles têm uma maior dificuldade para serem degradados na natureza, e é o caso do pireno. E por conta disso, isso acontece porque em presença de micro-organismo, ele não teria tanta solubilidade para acontecer o consumo do pireno com o micro-organismo. Então, é ser utilizado surfactantes, mas eles teriam uma toxicidade tanto para animais e isso pode ocasionar um pouco de inviabilidade. Então, aqui ele propõe um lipopeptídeo que seria ocasionado quando se tem o consumo do microorganismo e o pireno. E esses lipopeptídeos eles dariam uma maior solubilidade, o que é chamado então de biosurfactantes. Então, a estrutura de um peptídeo seria uma sequência de aminoácidos com ligações peptídicas. Então, o objetivo desse trabalho seria a utilização de uma bactéria, a Z01, sendo ela isolada, produzida então esses lipopeptídeos e sendo então utilizado para degradação desses hidrocarbonetos. Então, o propósito desses estudos seria a análise desse biosurfactante produzido pela degradação do pireno em processo do microorganismo. Aqui em materiais e métodos eu vou acabar focando mais de como ele fez esse isolamento da bactéria, como foi feita a identificação e, por fim, a forma de detecção e a degradação do pireno. Alguns outros testes também foram feitos para perceber a solubilidade desse lipopeptídeo, mas em foco primeiramente seria o isolamento dessa cepa. Então, a forma que ele fez o isolamento dessa bactéria, primeiramente ele colocou em um sedimento enriquecido com sais minerais, controlado com pH 7, junto com 0,01 do pireno, incubado, deixado em rotação mecânica por 120 RPM por 7 dias. E o processo então que se deu por fermentação, o caldo resultante disso, ele foi transferido em um meio para que ele seja enriquecido novamente e deixado por mais 7 dias. Após esses 7 dias foi isolado essas colônias que se obteve e plaqueado, deixando por um protocolo de Lura-Bertani. Os que teve maior habilidade de ter a combustão do pireno, eles foram selecionados e preservados para fazer a identificação dessa bactéria, pelo modo então de PCR. E a forma de detecção que foi utilizado com uma análise foi primeiramente a detecção do residual do pireno, feito a forma de preparo da amostra com diclorometano, analisado então pela cromatografia gasosa. Após isso, feita a detecção do pireno solúvel, insolúvel e a adesão do pireno na superfície da célula. Também preparado de uma forma que seja as amostras para a utilização da cromatografia gasosa. E também a detecção de pH, tensão superficial e emulsificação dessas culturas foram feitas e comparadas.
E aqui, já em materiais e métodos ainda, ele se fez a caracterização com alguns equipamentos, como TLC, FTIR, que seria a espectroscopia de infravermelho pela transformada de Fourier, as análises desses ácidos graxos e aminoácidos, e por fim a análise de MS, de espectroscopia de massa. Eu irei focar um pouco mais sobre essa análise de espectroscopia de massa e depois relacionar um pouco com a análise de FITIR. Então, o equipamento que foi utilizado seria o LTQ Orbitrap, que foi conectado então com um HPLC, que seria a cromatografia líquida de alta performance, via uma interface de eletrospray. Então, aqui o layout da análise de espectroscopia de massa, primeiramente passando então anteriormente pelo HPLC, chegando então no processo de ionização aqui do electron spray, que ocorre basicamente por uma condição pelo cone de Taylor, que ele faz com que essas gotículas em suspensão se tornem gasosa por conta dessa tensão, e sendo assim transmitida dentro desse equipamento, passando então pelas lentes, aqui pelo quadrupolo, sendo aqui o íon precursor, que será analisado, e esse íon precursor ele pode ser fixado para ocorrer então uma fragmentação. E aqui é passado pelo octapolo, modo de transmissão, e por fim o modo de dissociação de colisão de íons. Uma câmara que seria com uma alta pressão e onde que vai acontecer a fragmentação desses íons que foram selecionados. Após isso, passado pelo CID, ele passaria por uma câmara de baixa pressurização, transmissão pelo quadrupolo e chegando ao C-Trap. Aqui no C-Trap, ele passa pelo modo de análise do Orbitrap, que seria para ter uma maior resolução dos seus resultados, que seriam os fragmentados. E por fim, a gente teria dois espectros, sendo o íon precursor e o íon fixados para ter a fragmentação. Então, os resultados das discussões foi que, dentre mais de em torno de 41 cepas que foram isoladas, eles tiveram uma taxa de degradação do pireno de 21,1 a 40,06, e entre essas cepas, o que se teve melhor comportamento foi a C15, e foi o que foi objeto de estudo para a forma de caracterização. Então, foi obtido a identificação por forma de amplificação desse DNA e colocado, então, num banco de dados. E, após isso, aqui seriam os resultados da espectroscopia de massa. Aqui na figura a gente consegue ver os íons que foram primeiramente feito no analisador, e o íon fixado seria no 700.1, e passado para o modo de fragmentação na figura B, os íons fragmentados que dariam a sequência desses aminoácidos seria de 612, 484, 369 e 256. Então, a partir desses fragmentos, eles conseguiram correlacionar as análises de FITIR e de espectroscopia de massa. Aqui seriam as bandas equivalentes às análises, e eles conseguiram obter os resultados de estruturas de OH, CH, NH, CO, CN e CH2, CH2, que seriam estruturas alifáticas. Isso sendo, então, característicos de estruturas peptídicas. Já que nessa outra imagem seria a sequência que eles conseguiram prever
como daqueles picos resultantes, daqueles sinais resultantes da fragmentação de 700, 612, 484, 369. Então, a sequência seria dada por serina, lisina, o ácido aspartico e leucetina, dado pelas perdas neutras de água. E aqui já seria uma estrutura mais completa do resultado, e sendo então um lipopeptídeo, os ácidos graxos obtidos pela cromatografia gasosa e os aminoácidos feito essa sequencial pela análise de espectroscopia de massa, como a gente consegue ver aqui. Então, a viabilidade desses resultados foi um artigo publicado no ano de 2020. Ele traz excelentes resultados e relevantes por conta de ter tanto da sua identificação da bactéria, a forma de caracterização, como o FITIR e a cromatografia gasosa. E outro, em paralelo, uma outra forma de se obter peptídeos, mas que seria uma outra alternativa, seria através do TOF. E isso seria uma outra forma de obter a fragmentação. Mas essa utilização de MS por MS com CID já é um equipamento que já dá um sistema de colisão da fragmentação desses peptídeos, e como ele daria uma resolução de pesos moleculares altos, aqui para esse trabalho eu achei coerente, e as sequenciais, por terem 4 aminoácidos, foi bem notada. E com isso, esses resultados seriam de espectroscopia de massa, seria interessante junto com então as análises de FITIR. Então, como forma de conclusão, a produção desse biosurfactante da cepa C15, ela foi isolada, encontrou então uma alta capacidade de ter uma concentração de pireno e a produção desse lipopeptídeo. E as análises de estrutura e peso molecular, elas foram purificadas e retiradas pelo biosurfactante, pelo esse lipopeptídeo. Então, as estruturas foram, então, feitas a partir das análises, e esses lipopeptídeos foram gerados pelas análises de FITIR, MS e cromatografia gasosa. E é isso, obrigada.